Olá, tudo bem? Não estranhe. De fato, é um controle de televisão. E aí, justamente é o tema de hoje, porque nós vamos conversar um pouco sobre coisas que eu tenho controle e coisas que eu não tenho controle. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, assistir até o final e vamos juntos no nosso bate-papo de hoje. E aí, se a gente está falando sobre controle, sobre pessoas que têm a tendência a querer controlar pessoas, situações, ter todo ali um manejo sobre como prever passos, movimentos do que vai acontecer. Só que, claro, muitas das vezes isso não acontece, porque nós não temos controle de nada, só da televisão. E aí a vida desanda um pouco, a gente fica um pouco chateado, ansioso por querer ter o poder daquilo, ter o domínio daquilo, só que muitas das vezes não tem como, não dá certo. E é importante a gente ficar ligado nas dicas de hoje sobre o que a gente tem o controle e o que a gente não tem o controle, tá bom? Então tá, se a gente está falando sobre querer ter controles de notícias, de informações, sim, nós temos o controle e literalmente, porque muitas das vezes a gente está vendo televisão e aí aparece uma notícia um pouco desagradável, desconfortável, que vai trazer uma sensação não muito legal na gente. Qual é a melhor opção? Muda de canal, assiste outro programa, vê outro entretenimento, onde você possa relaxar, aproveitar, não ficar tão preocupado com coisas que literalmente fogem desse nosso controle. As notícias, o mundo, o caos que a gente está vivendo aí por diversas situações, seja do Covid, seja a violência, seja a economia. Então, assim, foge do nosso controle, não tem como a gente resolver aquilo. Então, vamos lá, a gente muda de canal, a gente vai ver um filme, vamos ouvir uma música, vamos fazer uma leitura agradável, falar, viver coisas positivas, coisas boas, que vai trazer pra gente esse conforto emocional, ok? Essa foi aí a nossa primeira dica sobre o que nós temos controle. Nós temos controle ao tratar as pessoas? Temos sim. Às vezes eu confesso que a gente até passa aí do controle uma vez ou outra, devido ao estresse que estamos vivendo, ao caos que estamos vivenciando. Mas assim, nós temos controle sim, como tratar as pessoas. Então, dependendo ali da situação que você está passando, vivenciando, numa fila, em algum ambiente talvez um pouco mais movimentado, e aí alguém fala alguma coisa, ou você tem uma fala um pouco mais atravessada para poder falar com o outro, pensa aí sobre como isso vai te afetar. Quais serão as consequências emocionais que você vai ter diante disso e esse prejuízo? Porque às vezes uma palavrinha faz toda a diferença no nosso dia. Então, para a galera, né, que às vezes precisa pegar uma condução, a condução está um pouco cheia, ou o chefe está pedindo, né, algo, até mesmo dentro de casa, que causa aquele desconforto, e aí a gente pensa, caramba, queria falar tal coisa, queria agir de tal maneira, mas não posso. Então, assim, a gente tem controle em dar um novo significado para aquele sentimento, para aquela emoção desconfortável e tentar fazer com que isso não cause tanto impacto no nosso emocional, trazendo diversos prejuízos ao longo desse dia, ao longo dessa caminhada, dessa construção e crescimento pessoal que estamos vivendo. Então, sim, nós temos controle sobre como tratar as pessoas. Celular, né, gente? É literalmente um controle. Sim, nós temos controle sobre o nosso acesso à internet, acesso a diversos conteúdos. Então é algo que a gente já falou nos outros vídeos. Se você ainda não viu, volta lá no nosso histórico, assiste os nossos vídeos, que você vai ver a gente falando sobre gatilhos, sobre as questões emocionais, onde o celular está muito envolvido. Sim, o celular é uma ferramenta muito útil, ajuda pra caramba, ainda mais nesse período de pandemia, de isolamento no qual estamos vivenciando. Então, o celular nos traz um controle sobre muitas coisas. E aí, sim, você tem uma tendência, tem uma baixa autoestima, e aí você assiste em vídeos que só reforçam coisas ruins e negativas sobre você, vamos colocar aí no YouTube para assistir todos os meus vídeos, para poder maratonar aí
toda a sequência dos vídeos, que você vai ficar, ó, super zen, super tranquilo. Então, sim, você tem um controle com o aparelho celular para quando você estiver assistindo alguma coisa desconfortável, você vai lá, pega, muda, coloca uma música para tocar, distrai. Então, assim, nós temos o controle com o celular, até porque o consumo excessivo do aparelho prejudica a nossa saúde de diversas formas, diversas maneiras possíveis. Então, visando a questão de qualidade, saúde de vida, vamos dar aí uma maneirada no celular também, porque sim, nós temos o controle. Decisões, sim, nós temos o controle sobre decisões que nós tomamos. Muitas das vezes são decisões importantes, que mexe com coisas que talvez a gente não está preparado para mexer, para lidar, mas que precisam ser resolvidas dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado momento, de uma determinada situação. Então, sim, nós temos o controle sobre as decisões das nossas vidas e temos que arcar com muita responsabilidade e lidar com as consequências do que vier, tá bom? E, por fim, nada menos do que tenho controle sobre a forma como eu me cuido. Sim, então, se eu como bem, se eu durmo bem, se eu escuto coisas boas, se eu vivo coisas boas, eu tenho controle sobre isso, a minha vida vai caminhando aí para uma qualidade muito legal. Então, nós temos controle, sim, sobre a maioria das coisas no qual a gente se alimenta, literalmente, de diversas maneiras possíveis, né? Seja na alimentação ou seja numa construção social saudável. Então, esse nosso cuidado são coisas que a gente tem controle e a gente precisa valorizar, potencializar isso sempre, tá? O mundo está muito perigoso, é um caos geral, então a gente precisa ao máximo preservar a nossa vida, preservar o nosso corpo, se cuidar, se amar, para a gente vivenciar experiências incríveis aí ao longo dessa caminhada, ok? E por fim, concluindo sobre coisas no qual eu não tenho controle, não mesmo, a gente vai buscar pensar em tudo que envolve o outro. Então, a opinião do outro, a decisão do outro, o pensamento do outro, o comportamento do outro, tudo que foge literalmente do que depende unicamente da gente, a gente fica meio que paralisado, a gente não tem o que fazer, apenas respeitar. Respeita a opinião dele, o movimento dele, se ele quer ir, se ele quer fazer. Então, assim, se envolve na medida do possível do que der para se envolver, do que você perceber que está ali dentro de algo que você precisa de fato. Agora, se for uma conversa que não vai te agregar em nada, não vai te acrescentar, te trazer coisas saudáveis, um debate, nada construtivo, então assim, deixa quietinho lá, é a opinião dele, é a vida dele, são as consequências dele. Então, vamos parar de olhar lá pro Joãozinho e olhar aqui pra gente, que é muito mais saudável, ok? Ó, essas foram as dicas de hoje. Um grande abraço. Não esquece de curtir, comentar, dar like aí em todos os nossos vídeos e eu te espero nos próximos. Esse foi o recado de hoje. Eu sou a psicóloga Marilane Moraes. Até!